Milionário aceita fingir ser pai de menina virgem na festa escolar e revela surpresa. Ricardo era o rosto do sucesso numa cidade pequena, aquele tipo de milionário que só de chegar fazia a rua parar. Sempre impecável, impecável mesmo. Terno alinhado, carro importado reluzente, sorriso fácil e um olhar que parecia atravessar pessoas. Tudo em volta parecia perfeito. Mas ninguém sabia o peso desse palco que ele carregava. Foi numa tarde quente e abafada que Sofia apareceu na porta do seu escritório. 12 anos, rosto franzido de vergonha, olhinhos fundos de quem carrega um mundo pesado demais para a idade. Ela era a filha da pobreza, a menina que a escola esmagava com risos e provocações cruéis. Sofria calada, engolia os xingamentos, os chutes invisíveis. Agora, seu desespero crescia porque a festa da escola tinha uma regra que parecia um castigo: apresentar os pais. Sofia foi direto, sem êxito em esconder o desespero na voz fraca. Por favor, senhor Ricardo. Você pode F. Ricardo congelou. Nunca imaginou que alguém pediria algo assim para ele, e muito menos uma garota tão pequena, tão vulnerável. Um nó apertou sua garganta. O silêncio pesado no escritório falou alto. A imagem do poderoso empresário fina-se por um instante, dando lugar a um homem tocado pela simplicidade e pela dor daquela menina. As pressões dele, frívolas diante do que Sofia enfrentava. Um sentimento estranho começou a nascer, inquietante, impossível de ignorar. A preparação para a festa virou uma corrida maluca. Terno revistado 1, 2 vezes, gravata ajustada milimetricamente, cheiro de colônia delicada. Sofia assustada, ao lado dele, ajeitando a manga do terno grande demais, com mãos trêmulas. Havia um brilho diverso nos olhos dela, medo, esperança, admiração, e um aperto no peito dele que nada remediava. Mas nem tudo estava à vista igual. Foi no meio daquele processo que uma sombra do passado veio à tona. Ricardo descobriu um segredo enterrado. Ana, a mãe de Sofia, uma mulher dura, misteriosa, com histórias escondidas que cruzavam diretamente com o passado dele. Algo que ninguém jamais imaginaria, um vínculo tão próximo quanto inesperado. A notícia soou como um trovão. A dúvida, o medo de manchar sua reputação imaculada, a pressão para manter tudo invisível, tudo isso começou a esmagá-lo. Como equilibrar a imagem pública favorita da própria cidade com as verdades cruas que poderiam explodir em seus pés? Quando a festa se anunciava, o inesperado visitante surgiu. Um rosto antigo, um rival que nunca desapareceu de sua vida. O ar ficou denso, o calor parecia pegar fogo na garganta. As vozes começaram a se elevar. Risos nervosos, olhos que julgavam, sussurros cruéis. Ricardo, frente a frente com sua história e os segredos de Sofia, agarrou um fio frágil. A proteção daquela garota que por uma manhã insistiu nele ser pai. No instante em que a música se elevava, a festa começava e... algo perigoso e belo, que podia destruir ou salvar. A pergunta pairava no ar pesado. O que é mais forte, manter as aparências ou ser real por um dia? E aí, vai perder esse desenrolar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música subiu e a multidão da festa se agitou, mas Ricardo não conseguia acompanhar o ritmo. Olhos fixos na dança. Sua mente fervilhava. O rival, Lucas, estava ali, como uma sombra que se recusava a desaparecer. O rancor que sentia por ele era quase palpável. O passado não perdoava e agora estava prestes a destruí-lo. Sofia segurou a mão dele, com os olhos brilhando na expectativa. Vamos, pai! A palavra ecoou com um peso esmagador. Naquele momento, parecia que tudo poderia dar certo.
Mas a realidade estava prestes a mudar. Lucas cruzou a sala com um sorriso escandaloso pela boca, olhando diretamente para Ricardo. Olha quem veio aqui se divertir. O grande milionário e seu filho. O deboche ficou pairando no ar. A multidão que antes dançava desviou os olhos e os sussurros começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Meu pai! Sofia gritou, com uma fragilidade que quase quebrou o coração dele. Como você pode ter coragem de aparecer aqui? Ricardo tentou se controlar, mas a raiva subia como lava. E então, como um trovão, Lucas lançou a bomba. Você sabia que a Ana está internada, não sabia? Com câncer. E não é só isso. Ela pediu um último desejo, que você a visse uma última vez. A única pessoa que fazia questão de que você estivesse presente na vida dela. O ar ficou pesado. Todos os olhos estavam em Ricardo, e ele se viu paralisado, o coração disparado. O sorriso de Lucas era como uma faca afiada cortando o seu mundo em pedaços. Ele olhou para Sofia, confusa, sem entender o que estava acontecendo. E ele não sabia o que fazer. Você está mentindo. Ricardo conseguiu falar, mas a voz saiu fraca, como um eco distante de sua certeza. Lucas não vacilou. Começou a rir, mas não era uma risada de alegria. Era a risada de um predador cercando sua presa. Por que eu iria mentir? Apenas olhando para você. Dá para ver que o lado dela não está nem um pouco feliz. Você achou que poderia deixar todos para trás, viver essa vida de mentiras, ignorá-la? Isso é o que você é, um homem de fachada. Cores começaram a desaparecer, e tudo em volta parecia girar. Entre flashes de luz, ele viu Sofia, a menina que apenas queria um pai por um dia, agora presa em meio a uma tempestade que não compreendia. A fúria e o medo se entrelaçaram na mente de Ricardo, formando um nó que parecia inquebrável. Ricardo? Sofia perguntou confusa, os olhos marejados. O que está acontecendo? O simples chamado do nome dele cortou fundo. Ele viu o olhar de esperança dela se transformar em desilusão. O peso da responsabilidade aumentava, como se uma nova verdade estivesse aflorando, capaz de mudar tudo. O agito da festa agora ecoava uma cacofonia de risos nervosos e olhares hesitantes. Ricardo se viu em um abismo, questionando tudo. Ele não era apenas um milionário. Agora era um homem em crise, carregando não apenas os segredos do próprio passado, mas o destino de uma criança nas mãos. E a revelação do câncer de Ana pesava como uma pedra em seu peito. O que escolheria? Ficar ali, perto de Sofia? Ou correr para enfrentar os fantasmas que nunca o deixaram? Ele respirou fundo, e no fundo, uma pergunta pulsava. O que ele realmente estava disposto a perder para ser um pai de verdade? Ricardo ainda estava paralisado, as palavras de Lucas ecoando nas suas orelhas como um tambor distante. Ele precisava reagir, precisava entender, mas a confusão tomava conta de sua mente. Aquele sorriso escarninho do rival só aumentava sua angústia. Sofia olhava para ele, um misto de dúvida e dor no olhar. A inocência dela estava prestes a ser quebrada. Tá tudo bem, querida. Eu vou explicar, ele disse, mas a voz falhou. O desejo de fugir da cena era esmagador, mas ao olhar para aqueles olhos pequenos e desesperados, ele sabia que não poderia. Do que ele está falando? O que está acontecendo? A voz de Sofia tremia. O ambiente tinha mudado. As risadas se calaram. As pessoas ao redor tinham mergulhado na expectativa. Um mar de olhos julgadores. Ricardo sentiu o calor subir pelo rosto, o pavor misturado com fúria. Ele queria gritar, debater, acabar com a humilhação. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, uma nova pontada de dor atravessou seu peito. Lucas não contava tudo. O que mais você sabe? Ele exigiu, apertando os punhos. Era hora de acabar com isso, mesmo que as palavras parecessem como pedras na língua. A festa ao redor deles não era mais um lugar de celebração. Era um campo de batalha, e ele estava no meio. Ana não te contou tudo, certo? O câncer é só o começo. Você realmente acha que a vida dela se resume ao que você fez?
ou ao que deixou de fazer. Lucas avançou, com um brilho maligno nos olhos. O que você não sabe, Ricardo, é que ela não só está doente, ela nunca parou de amar você. A revelação cortou como um golpe de faca. Ele respirou fundo. O que queria dizer com isso? Antes que tudo fizesse sentido, uma jovem mulher, que parecia ter saído de algum lugar do passado, entrou na sala. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos tinham um brilho familiar. A confusão se transformou em medo. Ana? Como era possível? Ricardo, eu estou aqui. A voz dela tremia. A música ao fundo tinha desaparecido e o tempo parecia ter parado. Ele pôde ver a dor na expressão de Ana, mas o alívio misturado com desespero a tornava quase real. O quê? Ele a encarou, a mente em turbilhão. Você tá viva? Lucas, o que é isso? Que jogo você tá jogando? A cena mudava rapidamente. A verdade tangendo as cordas de seu coração com força. A festa agora girava em torno de um abismo. Ana olhou para Sofia e por um instante os olhos de mãe e filha se cruzaram. E não era só amor. Havia um entendimento. Sofia, meu anjo, eu nunca quis que você soubesse assim. Precisamos conversar, mas não aqui. Nesse momento, a tensão no ar se intensificou. Olhos curiosos se viravam na direção deles. Palavras sussurradas eram como gás, arranhando todas as esperanças que Ricardo tinha de manter isso em segredo. Ele sentiu o coração disparar e a adrenalina subiu. Ana estava de volta, e todas as mentiras que ele construiu em torno da sua vida, o milionário perfeito, começaram a desmoronar. Havia muito mais naquela história. O que eles tinham escondido? O que mais poderia vir à tona? Ricardo! O tom dela era urgente, um lembrete do passado que ele tentou ignorar. E no fundo, algo lhe dizia que essa conversa mudaria tudo. Ele estava prestes a mergulhar em um turbilhão de verdades que talvez nem estivesse preparado para enfrentar. Então, como se tudo tivesse sido orquestrado por um destino cruel, um grito cortou a sala. Meu pai! A voz de Sofia ecoou agora cheia de confusão e dor. O olhar dela varria entre os dois, pressentindo que o que estava por vir seria devastador. E com isso, Ricardo percebeu que a linha entre ser um homem respeitado e simplesmente um homem comum estava prestes a ser cruzada de uma vez por todas. O que ele faria agora? Ele lutou com a palavra que nada soava certa em sua boca. A verdade estava a um passo de vir à tona, e, portanto, a única questão que restava era: quem realmente era Ricardo? O homem ou a máscara que vestia? Um novo dia havia chegado, mas os fantasmas do passado não pareciam dispostos a descansar. Ricardo estava paralisado, as palavras de Lucas ressoando como um eco angustiante. A realidade ao seu redor parecia distorcida, cada rosto da multidão gravado com espanto e curiosidade. Sofia, ao seu lado, olhava com um misto de apreensão e tristeza. O que está acontecendo? Seus olhos suplicavam. Ele sentiu seu coração apertar. Como explicar a uma criança, nem mesmo sua filha, um mundo que estava à beira do colapso? Ana, com sua presença inesperada, parecia trazer não apenas alívio, mas uma tempestade de lembranças. O passado não era apenas uma sombra. Era um monstruoso espectro ao qual Ricardo tentara dar as costas. Ele mal teve tempo de processar a presença dela, antes que Lucas, como um predador ávido, lançasse mais uma ferroada. Você não sabia que Ana estava se tratando, não é, Ricardo? Sabia que você foi o último a vê-la antes que tudo mudasse. O tom desdenhoso de Lucas fazia o sangue de Ricardo ferver. Mas a pergunta do rival não era apenas um ataque. Era uma convicção que reverberava na mente dele, perfurando as barreiras da negação. Lembranças de promessas não cumpridas, de um amor que se transformou em dor, começaram a subir à superfície. Stop, por favor, ele implorou, dirigindo-se a Ana. As palavras estavam na ponta da língua, mas a presença dela apenas fazia tudo parecer mais insuportável. O olhar dela, entre confuso e triste, parecia acusador.
A tensa expectativa da multidão pesava no ar como uma nuvem prestes a explodir. E foi aí que tudo mudou. Um som estrondoso cortou a cena, e um grito ecoou: "Fogo! Fogo!" Um pavor instantâneo tomou conta da sala. As luzes começaram a piscar, e as pessoas em torno deles começaram a se agitar, se empurrando. A festa, que antes era apenas uma celebração, se transformou em uma cena de caos. E no frenesi, Ricardo viu algo aterrador. Uma fumaça negra começava a se espalhar pelo salão. "Zeus!" gritou Ricardo, agarrando a mão de Sofia e puxando-a. Mas Ana ficou, como se estivesse enraizada no chão, a expressão de medo a paralisar. "Ana!" Ricardo gritou novamente, e o pavor cresceu em seu coração. Sem pensar duas vezes, ele se virou e correu até ela, segurando-a pelos braços. "Precisamos sair, agora!" Neste instante, as chamas começaram a surgir, uma língua de fogo ardente que dançava em direção ao teto. Ricardo sentiu calor intenso. Ele olhou para Sofia agora apavorada, lágrimas escorrendo pelo rosto. A inocência dela estava em risco, e a responsabilidade pesava como uma pedra. Mas, ao mesmo tempo, uma nova e desconcertante revelação se formava em sua mente. Lucas, por outro lado, não parecia nem um pouco abalado. Ele apenas sorria, observando o caos, como se tudo isso fosse parte de algum plano diabólico. É assim que tudo termina, Ricardo. São as consequências das suas escolhas, não é? Ricardo não tinha tempo para confrontar Lucas. Ele empurrou Ana e Sofia em direção à saída, sentindo a pressão do calor das chamas se aproximar rapidamente. Mas antes que pudessem alcançar a segurança, Ana soltou um grito, deixando Ricardo paralisado. "Ricardo, espera! Preciso te contar uma coisa." E então, tudo aconteceu tão rápido. O teto do salão desabou em uma parte, fazendo a multidão entrar em histeria. Ele não conseguia ouvir as palavras dela, mas um pavor novo se misturou à confusão, enquanto a fumaça densa os envolvia. O que Ana tinha a dizer? Que segredo estava prestes a explodir em meio ao desespero? E com isso, Ricardo percebeu que a vida que ele pensou ter construído estava prestes a se arruinar diante de seus olhos. No caos de um incêndio, e secretamente, um laço inquebrável estava prestes a ser revelado. E só então ele entendeu. Não era apenas uma festa. Era uma batalha para salvar não só Sofia, mas sua própria alma. A chama do passado e das consequências o cercava. E no meio do fogo, a verdade estava prestes a ser desnudada. O que Ana estava prestes a revelar mudaria tudo. E essa nova revelação o deixava em estado de choque, enquanto o calor das chamas crescia e a desgraça se aproximava a passos largos. Alain não era o único a carregar segredos. O que mais poderia ter escondido? O que Ana estava prestes a revelar mudaria tudo. Ela respirou fundo, a expressão dela cheia de dor e urgência. "Ricardo, eu nunca menti para você sobre Sofia. Ela é sua filha." As palavras explodiram no ar, e tudo ao redor pareceu silenciar. O coração dele parou. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele olhou para Sofia, que ainda estava segurando sua mão, confusa e assustada. A verdade dele parecia estilhaçar em 1000 pedaços. "O quê? Isso não pode ser verdade." A negação brotou. Era difícil acreditar em algo tão monumental. Ele sempre achou que Sofia era apenas uma menina solitária. E agora tudo mudava. "Ricardo, eu amei. Eu precisava de você naquele momento, mas o medo me fez escapar. Você precisa entender." Ana implorou, os olhos marejados. Ela estava em sua frente, mas uma desconfiança e um turbilhão de emoções a cercavam. A festa, o incêndio, tudo parecia uma tempestade que nenhum deles poderia controlar. "Meu pai," Sofia interrompeu, puxando a mão dele, ainda sem compreender. Ela olhou para Ricardo, esperando que ele dissesse tudo o que precisava ser dito. A inocência da menina cercava ainda mais a atmosfera tensa. Ricardo sentiu a pressão aumentar. Ele queria gritar, mas o ar estava pesado e ele não conseguia encontrar as palavras. Lucas, com um sorriso malévolo, parecia pronto para explodir em risos. "Olha só, o grande milionário acaba de descobrir que é um pai de verdade. Mas que pai ele vai ser?
Um pai que fugiu? Que deixou a mulher e a criança para trás? A zombaria ecoou no salão, amplificada pelo pânico e pela fumaça. Ricardo sentiu seu rosto ficar quente, não só pela vergonha, mas pela raiva que cresceu dentro dele. Você não sabe nada sobre mim, Lucas, ele gritou, focando toda a sua energia na raiva e no desejo de proteger Sofia e Ana. A fumaça começou a engolfá-los, e o calor era insuportável. Ana olhou para trás, para a direção da saída, mas as chamas estavam se espalhando rapidamente. Sofia, precisamos sair. Agora! Ela puxou a menina, que começou a se mover, mas hesitou, confusa entre as duas figuras que a rodeavam. Ricardo, em um ato desesperado, segurou a mão de Sofia e a levou em direção à saída. O caos se espalhou, a multidão agora em pânico, gritando e se empurrando. Cada segundo contava, e Ricardo sentia a adrenalina correr nas veias. Mas um peso o mantinha refém. As palavras de Ana. O que isso significava para ele? Para Sofia. Você ainda me ama. Ricardo? A pergunta de Ana cortou como uma faca. Ele olhou para ela e viu a vulnerabilidade estampada em seu rosto, mas também viu o que tinha perdido, a vida que não puderam ter. E o que estava em jogo agora era muito maior do que ele poderia imaginar. A fumaça aumentava e mais gritos ecoavam. Ricardo agarrou Sofia e Ana, puxando-as. A força da multidão os empurrava, mas ele não desistiria. Algo dentro dele, uma chama de esperança, tentou resistir. Concentrem-se, temos que sair. Mas não conseguia ignorar o que Ana revelou. A verdade estava prestes a engolir tudo, e enquanto corriam, uma explosão surda rompeu o ar. Um pedaço do teto desabou e o calor os envolveu. Ana caiu e, em um gesto instintivo, Ricardo se lançou atrás dela, protegendo-a do impacto, o mundo desmoronando ao redor deles. Ricardo! Sofia gritou, sua voz estridente perfurando o caos. E quando ele olhou de volta, viu o pânico nos olhos dela, a inocência sendo desintegrada. Era a última coisa que ele queria. Mas no meio da confusão, se virou para novamente encontrar Ana, que estava agora com lágrimas escorrendo, um misto de dor e arrependimento. Você precisa saber que não só Sofia. Oh, meu Deus, eles não podem saber. Ela sussurrou, e a revelação ainda estava no ar, se formando entre eles. Mas antes que pudesse completar, o chão tremeu novamente, e o cenário se desfez na escuridão. Ricardo sentiu a mão de Sofia apertar a sua enquanto as chamas demoravam-se a devorá-los, e a verdade pairava, como um espectro entre eles. O que mais Ana tinha escondido? O que transformaria sua vida de uma vez? E acima de tudo, como poderiam ser salvos? O caos os cercava, mas aquela pergunta bateu fundo, e com o último pensamento ele se perguntou se ainda havia tempo para decidir o que realmente importava. O que Ana estava prestes a revelar mudaria tudo. Ela respirou fundo, a expressão dela cheia de dor e urgência. Ricardo, eu nunca menti para você sobre Sofia. Ela é sua filha. As palavras explodiram no ar, e tudo ao redor pareceu silenciar. O coração dele parou. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele olhou para Sofia, que ainda estava segurando sua mão, confusa e assustada. A verdade dele parecia estilhaçar em 1000 pedaços. O quê? Isso não pode ser verdade. A negação brotou. Era difícil acreditar em algo tão monumental. Ele sempre achou que Sofia era apenas uma menina solitária. E agora, tudo mudava. Ricardo, eu amei. Eu precisava de você naquele momento. Mas o medo me fez escapar. Você precisa entender, Ana implorou, os olhos marejados. Ela estava em sua frente, mas uma desconfiança e um turbilhão de emoções a cercavam. A festa, o incêndio, tudo parecia uma tempestade que nenhum deles poderia controlar. Meu pai. Sofia interrompeu, puxando a mão dele, ainda sem compreender. Ela olhou para Ricardo, esperando que ele dissesse tudo o que precisava ser dito. A inocência da menina cercava ainda mais a atmosfera tensa. Ricardo sentiu a pressão aumentar.
Ele queria gritar, mas o ar estava pesado e ele não conseguia encontrar as palavras. Lucas, com um sorriso malévolo, parecia pronto para explodir em risos. Olha só, o grande milionário acaba de descobrir que é um pai de verdade. Mas que pai ele vai ser? Um pai que fugiu? Que deixou a mulher e a criança para trás? A zombaria ecoou no salão, amplificada pelo pânico e pela fumaça. Ricardo sentiu seu rosto ficar quente, não só pela vergonha, mas pela raiva que cresceu dentro dele. Você não sabe nada sobre mim, Lucas, ele gritou, focando toda a sua energia na raiva e no desejo de proteger Sofia e Ana. A fumaça começou a engolfá-los, e o calor era insuportável. Ana olhou para trás, para a direção da saída, mas as chamas estavam se espalhando rapidamente. Sofia, precisamos sair, agora! Ela puxou a menina, que começou a se mover, mas hesitou, confusa entre as duas figuras que a rodeavam. Ricardo, em um ato desesperado, segurou a mão de Sofia e a levou em direção à saída. O caos se espalhou, a multidão agora em pânico, gritando e se empurrando. Cada segundo contava, e Ricardo sentia a adrenalina correr nas veias. Mas um peso mantinha refém. As palavras de Ana. O que isso significava para ele, para Sofia? Você ainda me ama, Ricardo? A pergunta de Ana cortou como uma faca. Ele olhou para ela e viu a vulnerabilidade estampada em seu rosto, mas também viu o que tinha perdido, a vida que não puderam ter. E o que estava em jogo agora era muito maior do que ele poderia imaginar. A fumaça aumentava e mais gritos ecoavam. Ricardo agarrou Sofia e Ana, puxando-as. A força da multidão os empurrava, mas ele não desistiria. Algo dentro dele, uma chama de esperança, tentou resistir. Concentrem-se, temos que sair. Mas não conseguia ignorar o que Ana revelou. A verdade estava prestes a engolir tudo. E enquanto corriam, uma explosão surda rompeu o ar. Um pedaço do teto desabou, fazendo a multidão entrar em histeria. Ele não conseguia ouvir as palavras dela, mas um pavor novo se misturou à confusão, enquanto a fumaça densa os envolvia. O que Ana tinha a dizer? Que segredo estava prestes a explodir em meio ao desespero. E assim, tudo aconteceu rápido demais. Ricardo sentiu uma onda de calor atrás de si, e assim que se virou, viu Lucas desabar, não por culpa da queda, mas por um tiro que havia disparado de fora. A cena congelou. A festa, a confusão, e de repente, o contraste brutal do crime. Um alvoroço explodiu, enquanto as pessoas se espalhavam, gritos misturados a um novo pânico, que não era apenas o fogo. Ricardo, segurando Sofia firmemente, olhou para Ana, cujos olhos estavam fixos no corpo de Lucas. A expressão dela havia mudado, um misto de horror e um traço de algo que parecia alívio. O que foi isso? Ricardo gritou, sua voz ecoando na fumaça. Ana, em choque, balançou a cabeça. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas você não entende. Lucas estava por trás de tudo. Ele não apenas nos ameaçou, mas havia algo mais, muito mais. Cada palavra parecia um golpe, e o medo se mesclava com algo que nem ele conseguia identificar. A multidão avançava em busca de uma saída, mas a revelação de Ana estava pesando mais que o incêndio ao redor. O que ela estava escondendo? O que mais Lucas sabia? As respostas estavam em chamas, e a única coisa que ele sabia era que aquela noite nunca mais seria a mesma. No meio do caos, Ricardo percebeu que a verdadeira batalha não era contra o fogo. Era contra os fantasmas do passado, os segredos revelados e as verdades que estavam prestes a vir à tona de forma devastadora. A fumaça os envolvia, mas a urgência não era só escapar. Era descobrir o que essa tragédia significava para todos. A única pergunta que preenchia sua mente era se ainda havia tempo para salvar a si mesmo e a Sofia. Ricardo estava paralisado. As palavras de Ana perpétuas nas batidas de seu coração. O olhar confuso de Sofia fez tudo girar ao ré. Não tinha como ser. Tudo parecia uma mentira. Mas no fundo, bem no fundo, uma partícula da verdade o cutucava.
o semelhante jeito dela de fazer careta quando estava nervosa. Mas isso não fazia sentido. Ele não podia acreditar. E enquanto ele tentava raciocinar, uma explosão estrondosa fez o chão tremer sob seus pés. As luzes piscavam, e a fumaça se tornava densa. Gritos ensurdecedores ecoavam enquanto o pânico e o caos se espalhavam. Ricardo puxou Sofia mais para perto, mas Ana ainda parecia radiante, os olhos fixos no corpo de Lucas caído no chão. "Ana, vamos!" Ele a chamou, mas o olhar dela se tornou distante, como se estivesse em transe. Um frio cortante nasceu no peito de Ricardo. O que mais poderia ocorrer? A fogueira em seu coração se intensificava. E então tudo aconteceu de novo. A porta de saída se abriu e uma figura emergiu da fumaça. Um homem alto com um rosto que parecia familiar. O mundo congelou ao redor deles. Era Miguel, o irmão mais velho de Ana, aquele que desapareceu havia anos. "Ana!" ele gritou, a voz profunda cobrindo os gritos. "O que você fez? O que você estava fazendo aqui?" O choque na expressão de Ana fez o coração de Ricardo disparar. "Miguel, o que você está fazendo aqui?" As palavras dela estavam carregadas de confusão e desespero. Rico olhou de um pelo outro, sem entender o que estava acontecendo. "Sabia que você estava se envolvendo em algo perigoso, mas nunca pensei que seria assim." Miguel avançou. Sua presença era intimidante. "Você sabe que isso não é só uma festa. É um jogo perigoso que você não pode controlar." Os rostos de Ana e Miguel estavam iluminados pelo calor das chamas. A tensão crescia, e a verdade parecia estourar como um plástico esticado. "Miguel, por favor, não é o que você pensa. Não agora." Ana implorou, mas ele não estava ouvindo. Ricardo viu Sofia olhando para ele, o medo nos olhos dela, cortando ainda mais. "Pai," a voz de Sofia, quase um sussurro, fez o mundo girar de novo. O que ele deveria fazer? Ele também estava perdido em meio à confusão. O que ele sabia sobre Ana? Ele realmente poderia confiar nela? E para piorar tudo, Miguel olhou diretamente para Ricardo. Você é o responsável por ela estar nesta situação." Ricardo sentiu a raiva fervilhar dentro dele. O que ele tinha a ver com isso? Miguel avançou, a postura agressiva, fazendo o ambiente parecer um ringue de boxe preparado para a briga. "Você é um milionário que só se importa com seu status. Ana não precisa de você. Ela nunca precisou." As palavras como facadas. A verdade ecoava. Ele não era o salvador da história, mas um homem que fugiu de tudo. E o que ele havia perdido, a verdadeira essência de ser um pai, simplesmente se desmoronava diante dele. "Cale-se, Miguel!" Ana gritou, seu olhar misto de raiva e medo. "Você não faz ideia do que está fazendo. Eles estão aqui para me pegar." Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a conversa. Era um segundo tiro, ecoando pelo espaço. Ricardo piscou. Tudo ficou turvo. Ele viu Ana sendo atingida, a imagem dela se esparramando ao chão como uma folha caída. O choque no peito foi insuportável. O tempo parecia desacelerar e, com um último pensamento, ele gritou o nome dela, o lamento quebrando sua voz. E então, a verdadeira realidade se revelou. Enquanto tudo girava, um segundo tira outro e mais uma explosão ecoou, Miguel virou-se. "Boa sorte, irmão." E desapareceu na fumaça. O que era verdade? O que estava em jogo? A resposta se escondeu sob a névoa ardente do incêndio. E agora, mais do que nunca, a única pergunta que pairava no ar era: havia tempo para resgatar a família que ele não sabia que tinha? Ricardo estava paralisado, as palavras de Ana ainda reverberando em sua mente. Ele mal conseguia compreender a realidade diante dele. O corpo de Lucas estirado no chão parecia qualquer coisa menos um ser humano. Era o transe de um capitão derrotado. E enquanto tudo girava, o tempo parecia se arrastar, pesado como a fumaça que os envolvia. Não, não, sussurrou, tentando entender o que estava acontecendo. "Sofia é minha filha? Como isso é possível?" Ele olhou para a menina, seus olhos fixos, assustados, como se ela tivesse se transformado em um reflexo distorcido das suas dúvidas. "Ana, como você pode afirmar isso? Você nunca mencionou." Mas antes que pudesse terminar a frase, um novo barulho interrompeu o caos.
O estrondo de algo pesado colidindo com o chão soou ensurdecedor. Era um grupo de homens vestidos de terno negro, surgindo da névoa. Eles avançavam, determinados e sem medo, claramente com um objetivo. Vocês! Um deles gritou, a voz imponente cortando todos os murmúrios. Nos siga! Agora! O ambiente se eletrificou. A fumaça dançava como um fantasma perdido, encobrindo rostos pálidos e olhos aterrorizados. Um pânico repentino tomou conta da sala. A imagem de Ricardo desmoronou ainda mais quando viu que mais vítimas se formavam em volta. Clientes, conhecidos, até mesmo funcionários. Todos estavam igualmente presos em um pesadelo. Quem são vocês? Ricardo gritou, a urgência na voz ecoando sua determinação. Mas os homens nem se deram ao trabalho de responder. Eles começaram a se dispersar, cada um mirando em uma direção específica. E um deles se dirigiu a Ana, um olhar de ódio enraizado no rosto. Ana! Exclamou Ricardo, tentando agarrá-la. Cuidado! Mas antes que ele pudesse alcançá-la, a mulher de terno negro agarrou-a pelo braço com força. Ana olhou de volta para Ricardo, medo e confusão dançando em seus olhos. Você se meteu em algo que não pode controlar, disse o homem, a voz tão sombria que caiu como uma sombra sobre eles. Deixem ela em paz! Ricardo gritou, a adrenalina pulsando. Mas havia algo no ar, algo que o deixou gelado. O olhar de Ana era distante, uma espécie de resignação. Ricardo, eu não consigo. As palavras dela se desfizeram em pânico. E então, um flash de compreensão atravessou a mente dele. Não, Ana, não! O que você sabe? O que você não me contou? Sua dúvida se transformou em grito quando um novo som estrondoso veio da saída. A porta se abriu violentamente e mais daquelas figuras negras entraram, aumentando o número de ameaças diante deles. Os gritos da multidão aumentaram, a tensão era palpável, uma tempestade prestes a se romper. E então, algo inacreditável aconteceu. Um dos homens ao lado de Ana se virou, revelando seu rosto. Era Miguel, seu irmão desaparecido. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E a resposta dele foi brutal. Eu só quis garantir que você estivesse em segurança. Eles não podem descobrir. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Segurança de quê? O que você precisa esconder? Ele não acreditava no que estava acontecendo. Era como se a terra se abrisse sob seus pés. Soou um tiro novamente, e ele sentiu o coração disparar. Miguel, com um toque de sacrifício em seu olhar, deu um passo para frente, como se tudo dependesse dele. Não! Ana gritou, correndo em direção a ele, mas os homens a agarraram, puxando-a para longe, enquanto Miguel se preparava para se enfrentar aos outros. Você não entende. O que está em jogo é maior do que você imagina. Ele olhou de relance para Ricardo, e num movimento tão rápido que parecia choreografado, disparou contra um dos homens que os ameaçavam. Ricardo ficou lá, assistindo, horrorizado. Aquelas cenas se desenrolavam como uma dança macabra, onde a verdade e o desespero se entrelaçavam. O que Ana escondeu, o que Miguel sabia, a ideia de que tudo isso poderia estar ligado a ele, virou um verdadeiro pesadelo. Enquanto a fumaça enrolava seus pulmões e a confusão girava ao redor, uma nova questão surgiu na mente dele. Estariam todos corretos em quem realmente era Ricardo? E havia algo mais por trás de tudo? Ele só sabia de uma coisa. Não havia como voltar atrás. O que está por vir iria despertar segredos enterrados que ninguém estava preparado para enfrentar. Ricardo estava paralisado, as palavras de Ana ainda reverberando em sua mente. O corpo de Lucas estirado no chão parecia qualquer coisa menos um ser humano. Era o transe de um capitão derrotado. E enquanto tudo girava, o tempo parecia se arrastar, pesado como a fumaça que os envolvia. Não, 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 sussurrou, tentando entender o que estava acontecendo. Sofia é minha filha? Como isso é possível? Ele olhou para a menina, seus olhos fixos, assustados, como se ela tivesse se transformado em um reflexo distorcido das suas dúvidas. Ana, como você pode afirmar isso? Você nunca mencionou. Mas antes que pudesse terminar a frase, um novo barulho interrompeu o caos.
O estoulo de algo pesado, colidindo com o chão, soou ensurdecedor. Era um grupo de homens vestidos de terno negro, surgindo da névoa. Eles avançavam, determinados e sem medo, claramente com um objetivo. Vocês! Um deles gritou, a voz imponente cortando todos os murmúrios. Nos siga, agora! O ambiente se eletrificou. A fumaça dançava como um fantasma perdido, encobrindo rostos pálidos e olhos aterrorizados. Um pânico repentino tomou conta da sala. A imagem de Ricardo desmoronou ainda mais quando viu que mais vítimas se formavam em volta. Clientes, conhecidos, até mesmo funcionários. Todos estavam igualmente presos em um pesadelo. Quem são vocês? Ricardo gritou, a urgência na voz ecoando sua determinação. Mas os homens nem se deram ao trabalho de responder. Eles começaram a se dispersar, cada um mirando em uma direção específica. E um deles se dirigiu a Ana, um olhar de ódio enraizado no rosto. Ana! Exclamou Ricardo, tentando agarrá-la. Cuidado! Mas antes que ele pudesse alcançá-la, a mulher de terno negro agarrou-a pelo braço com força. Ana olhou de volta para Ricardo, medo e confusão dançando em seus olhos. Você se meteu em algo que não pode controlar, disse o homem, a voz tão sombria que caiu como uma sombra sobre eles. Deixem ela em paz, Ricardo gritou, a adrenalina pulsando. Mas havia algo no ar, algo que o deixou gelado. O olhar de Ana era distante, uma espécie de resignação. Eu não consigo. As palavras dela se desfizeram em pânico. E então, um flash de compreensão atravessou a mente dele. Não. Ana, não. O que você sabe? O que você não me contou? Sua dúvida se transformou em grito, quando um novo som estrondoso veio da saída. A porta se abriu violentamente e mais daquelas figuras negras entraram, aumentando o número de ameaças diante deles. Os gritos da multidão aumentaram. A tensão era palpável. Uma tempestade prestes a se romper. E então, algo inacreditável aconteceu. Um dos homens ao lado de Ana se virou, revelando seu rosto. Era Miguel, seu irmão desaparecido. Ana! Ele gritou, a voz profunda cobrindo os gritos. O que você fez? O que você estava fazendo aqui? O choque na expressão de Ana fez o coração de Ricardo disparar. Miguel! O que você está fazendo aqui? As palavras dela estavam carregadas de confusão e desespero. Rico olhou de um pelo outro, sem entender. O que estava acontecendo? Sabia que você estava se envolvendo em algo perigoso, mas nunca pensei que seria assim. Miguel avançou. Sua presença era intimidante. Você sabe que isso não é só uma festa. É um jogo perigoso que você não pode controlar. Os rostos de Ana e Miguel estavam iluminados pelo calor das chamas. A tensão crescia. E a verdade parecia estourar como um plástico esticado. Miguel, por favor, não é o que você pensa. Não agora, Ana implorou, mas ele não estava ouvindo. Ricardo viu Sofia olhando para ele, o medo nos olhos dela cortando ainda mais. Pai! A voz de Sofia, quase um sussurro, fez o mundo girar de novo. O que ele deveria fazer? Ele também estava perdido em meio à confusão. O que ele sabia sobre Ana? Ele realmente poderia confiar nela? E para piorar tudo, Miguel olhou diretamente para Ricardo. Você é o responsável por ela estar nesta situação. Ricardo sentiu a raiva fervilhar dentro dele. O que ele tinha a ver com isso? Miguel avançou, a postura agressiva, fazendo o ambiente parecer um ringue de boxe preparado para a briga. Você é um milionário que só se importa com seu status. Ana não precisa de você. Ela nunca precisou. As palavras como facadas. A verdade ecoava. Ele não era o salvador da história, mas um homem que fugiu de tudo. E o que ele havia perdido, a verdadeira essência de ser um pai, simplesmente se desmoronava diante dele. Cale-se, Miguel, Ana gritou, seu olhar misto de raiva e medo. Você não faz ideia do que está fazendo. Eles estão aqui para me pegar. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a conversa. Era o segundo tiro ecoando pelo espaço. Ricardo piscou. Tudo ficou turvo. Ele viu Ana sendo atingida, a imagem dela se esparramando ao chão como uma folha caída. O choque no peito foi insuportável. O tempo parecia desacelerar e, com um último pensamento, ele gritou o nome dela, o lamento quebrando sua voz.
Então, a verdadeira realidade se revelou. Enquanto tudo girava, um segundo tira outro e mais uma explosão ecoou. Miguel virou-se. Boa sorte, irmão, e desapareceu na fumaça. O que era verdade? O que estava em jogo? A resposta se escondeu sob a névoa ardente do incêndio. E agora, mais do que nunca, a única pergunta que pairava no ar era se havia tempo para resgatar a família que ele não sabia que tinha. Mas antes que ele pudesse se mover, outra explosão lançou os homens no chão. E entre a fumaça densa, uma luz ofuscante entrou pelo espaço, iluminando a cena em um relâmpago. O grupo negro caiu no chão, revelando uma silhueta familiar emergindo dali. O coração de Ricardo parou. Era uma mulher. Uma figura que ele não via há anos. Ricardo! A voz era clara, firme e conhecida. Ele a reconheceu instantaneamente. Era Clara, sua ex-noiva, a que acreditava ter deixado para trás com a dor de sua partida. O que ela estava fazendo ali? As conexões estavam se formando na mente dele como um quebra-cabeça se montando sob as chamas. A presença de Clara trouxe um novo fôlego ao caos. Você tem que sair, agora! Ela gritou, seu olhar fixo na multidão em pânico e nas chamas. Ana, você não pode ficar. Eles não estão aqui para brincar. Ana estava no chão, a expressão perdida. O que Clara significava para tudo aquilo? E naquela fração de segundo, enquanto as chamas se elevavam e os gritos ecoavam, a verdade atravessou Ricardo como um raio. Clara não veio por acaso. A ligação dela com Ana estava prestes a ser revelada. E ao olhar para Sofia, a única questão que ele conseguiu formular foi: quem, afinal, ele poderia realmente proteger neste inferno de segredos? Todas as peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que Ricardo nunca imaginou. Um mistério maior se desenrolava, e antes que ele pudesse encontrar as palavras, tudo desmoronou diante dele. Sofia, Ana e Clara estavam ligadas de um jeito que ele ainda não compreendia. E a única certeza que tinha agora era que, no meio desse labirinto de mentiras, havia algo muito pior a caminho. O que mais ele ainda não sabia. Ricardo estava paralisado, o coração na garganta e a mente em um turbilhão. Ana, caída no chão, parecia um reflexo de sua vida desmoronando. O calor das chamas queimava à sua volta, mas a dor dentro dele ardia ainda mais forte. Ele não conseguia deixar de pensar em Sofia, a menina que havia lhe pedido para ser seu pai, que estava bem ali, com olhos arregalados, chocada e confusa. Você tem que fazer alguma coisa, Ricardo, Clara gritou, estendendo a mão em direção a ele. Ela parecia uma luz em meio à escuridão caótica que o cercava. O olhar dela era determinado, trazendo aquele fio de esperança que Ricardo começou a sentir. Mas diante da gravidade da situação, ele hesitou. E então, tudo aconteceu em um instante. Fique perto de mim, Ricardo ordenou, puxando Sofia pela mão, enquanto seus olhos rastreavam Ana e Miguel lutando. A tensão no ar era pesada, como se o tempo tivesse congelado. Ele mal conseguiu perceber as balas voando e os gritos ensurdecedores. Todas as suas escolhas estavam penduradas entre a vida e a morte. A cena se desdobrou com agilidade. Miguel se posicionou na frente de Ana, batendo ferozmente contra os homens de terno, enquanto Clara arrastava Sofia para trás, buscando um refúgio seguro. Não olhe, querida, ela disse, com uma firmeza que não combinava com o medo em seus olhos. Ricardo sentiu a adrenalina subir e sua determinação crescer. Ele lançou-se em direção a Ana, que agora estava em um estado de choque. Vamos, Ana, levante-se, ordenou, sua voz soando como uma âncora em meio ao caos. Você não pode desistir agora. Ana olhou para ele e em seus olhos havia um fogo que Ricardo não havia notado antes. Ricardo, ela começou, mas as palavras se perderam em meio aos sons da batalha ao redor. Ele sabia que ela tinha segredos, que havia um mundo de verdades não ditas entre eles. Mas agora não era o momento. O que importava era escapar. A fumaça engrossava e as chamas lambiam cada vez mais a estrutura do salão. Sofia!
ele gritou, enquanto a menina se agarrava a Clara, apavorada. Mantenha-se próxima de Clara, vamos sair daqui. Foi então que, em um momento quase poético, Miguel pulou em direção à saída, abrindo um caminho. Sigam-me, ele gritou, uma determinação feroz em sua voz enquanto se posicionava no caminho do próximo adversário. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Forças do passado estavam entrelaçadas ali, e embora a dor o consumisse, havia uma nova luz. Agora, Clara gritou, puxando Sofia e Ana numa corrida desesperada para fora da construção em chamas. Ricardo seguiu, avançando como se cada passo fosse um grito de liberdade. As chamas dançavam atrás deles, e o ar pesado os forçava a lutar por cada respiração. Finalmente salvaram-se do incêndio e caíram na grama do lado de fora, ofegantes e cobertos de fumaça. O céu estava escuro, refletindo o horror que havia ocorrido, mas para Ricardo havia uma sensação de renascimento. Olhando ao redor, viu Ana, Miguel e Clara ali, cobertos de feridas, mas vivos. Sofria pela dor, mas a perspectiva de um novo começo piscava à sua frente. Nesse momento, ele percebeu que, independentemente do que acontecera antes, o que importava era a escolha que agora. Ricardo sentiu uma leve brisa, e a imagem de Sofia com seu pequeno sorriso tímido veio à sua mente. Estamos juntos nisso, disse Ricardo. Isso é o que importa. Podemos enfrentar tudo isso juntos. Ana assentiu, lágrimas de alívio em seus olhos. Eu nunca quis que esse temor nos separasse. Temos que construir algo. Tudo pode ser diferente agora. O peso do passado ainda existia, mas era um novo dia. Eles não tinham todas as respostas, mas tinham um ao outro. Finalmente, a vida estava chamando. Precisamos encontrar um lugar seguro agora, Miguel afirmou, os gestos firmes carregando confiança. Sim, Ricardo concordou, abraçando Sofia, que estava agora em seus braços, e sentiu que algo profundo havia se modificado. Naquele momento, a história começou a tomar seu novo rumo. Com um olhar firme, Ricardo deu um passo à frente, decidido a desvendar o que o futuro tinha a oferecer. Agora, mais do que nunca, o verdadeiro desafio estava apenas começando. E você, o que acha que vem a seguir? Tem alguma teoria maluca sobre esses laços familiares inesperados? Então, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre veja nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos, nessa!